Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como essa que ouviremos hoje, Miqueias, histórias aéreas. Mas antes de começar esse bate-papo aqui, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, ative o sininho, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Eu falei de histórias aéreas porque nós recebemos hoje aqui, com muita alegria, o nosso querido amigo William de Barros Moisés. Para nós é o Manes, desde a academia. É verdade. Mas o nome de guerra era Moisés, né? Moisés. Coronel Moisés, bombeiro e que também foi da aviação da Polícia Militar. Exatamente. E o assunto tá aí, estamos aí com essa questão. Infelizmente tivemos aí uma tragédia, pelo menos da nossa época, né? A gente estava nativo até não muito tempo. Talvez tenha sido o terceiro maior acidente aéreo, né? Aqui da cidade, do estado de São Paulo, né? A gente lamenta muito por todas as vítimas, a gente lamenta muito pelos familiares e a gente solidariza com todos e a gente tem que mandar também aí um especial referência a todos os profissionais de segurança, bombeiros, policiais militares, técnicos científicos, policiais civis que trabalharam nessa ocorrência. Mas nós vamos falar então com um cara aqui que é da aviação, que trabalhou no Corpo de Bombeiros. Exatamente. Bem-vindos ao nosso 193 BombaCast, Moisés. Muito agradecido pelo chamado aí, pelo convite. A gente já tá para marcar até um tempo, né? Faz tempo que eu tô atrás de você, bicho. Mas é com muita satisfação que a gente vem aqui. Tava até nervoso, falei, puxa, eu vou pisar lá no bombeiro. Essa energia contagiante. É muito bom estar aqui, obrigado. Que bacana. A gente tá há algum tempo falando, não, precisamos chamar um bombeiro, que foi da aviação, para contar um pouco de história pra gente. Pô, eu falei, na hora eu lembrei, esse cara é o Moisés, vou chamar o Moisés. Que bom que você topou. Moisés, vamos lá, você teve essa carreira aí, né, um pouco bombeiro, quer dizer, bombeiro sempre, para sempre, né, desde que você passou aqui, policial militar, aviação. O que levou o pequeno Moisésinho a querer ser policial militar e bombeiro? E depois aviador? Acho que foi por causa do Moisésão, que você também conheceu. Acho que a inspiração veio do meu pai, né? Ele foi R2 do Exército, mas em Salvador, no Nordeste. Aí veio para São Paulo, atrás da minha mãe. E aí acabou se estabelecendo aqui, onde tenho mais duas irmãs. E então sempre teve uma pegada militar em casa, sempre histórias também no caso dele, né? E aí ele me matriculou no Colégio da Polícia Militar, na Cruzeiro do Sul, onde eu fiz o ginásio, todo o ginásio e o primeiro e o segundo colegial. E ali aquela roda de amigos, a gente começa a conhecer mais familiares. Muitos filhos de policiais militares, muitos. praças e oficiais, né? E morando na Zona Norte, perto da academia, isso aí me motivou, né? Através de alguns amigos também do colégio, né? A gente fazia uma turma para estudos, para entrar na academia. Então isso aí motivou a gente não perder aquele vínculo, né? Entrar na academia do Barro Branco. Prestei 3 vezes e aí só na terceira que vingou. A segunda vingou, mas aí eu fiquei no médico, no terceiro passou limpo e deu tudo certo. Eu lembro quando você chegou na academia. A gente estava acho que no terceiro ano, né, quando você entrou. Exato. Você é 931. Você é 931, exatamente. Entrei com 17 anos. 17 anos. Cara, quer dizer, você tentou o CP e... Exato. Eu entrei no CP. Entrou no CP. Eu tinha primeiro e segundo colegial, não daria para entrar no CFO direto. Aí eu fui prestando e no final do segundo colegial entrei. E aí eu voltei, fiz o CP novamente, 2 anos, mas foi sensacional. E a influência para vir pro bombeiro, Moisés, como é que foi? Então, aí é engraçado, porque até o meio da academia eu tava com o sentimento de ser policial militar mesmo. Choque, rota, a gente tava com aquela vibração, né, de moleque, né, de ser policial. Mas no final da academia, conhecendo, naquela fase que a gente conhece as unidades, e aí me chamou bastante a atenção do bombeiro nos termos de ajudar, né, o próximo, ajudar quem, né, sem saber a quem. Trabalho de equipe, aqueles desafios, adrenalina, bitonal. Eu falei, putz, acho que é aqui que eu quero ficar. E já tinha um cunhado também, né? Tinha um cunhado, uma influência. O Ricardo, tinha o Rogério, tinha Coronel Ricardo, Coronel Rogério. O Ricardo já teve dando entrevista pra gente aqui. Eu assisti recentemente. E então ali falei, puxa, vou prestar bombeiro. Teve um concurso interno, foi já no terceiro CFO pro quarto, né? Que aí iniciou o quarto CFO na minha época também.
Eu peguei o começo aí, né? Então você fez o quarto CFO bombeiro? Fiz até agosto. Não total, mas até agosto. Foi aos poucos, né? Até virar um ano inteiro o quarto CFO, que foi a turma de 96, se eu não me engano. Não, reduziu depois de 97, né? 96. Então, o meu terceiro CFO já foi fazendo o CBO. A gente ficava 2 dias no bombeiro e o restante da semana, quarta, quinta e sexta, na academia. E o quarto CFO, que foi de janeiro a agosto, já foi direto CBO. Isso foi bem legal. Foi bem legal. E foi aqui na Sé, né? Na época o CBO era aqui ainda. Não tinha o SEI, não tinha a ESB, né? Depois SEI. Exato. Foi aqui na Sé. Então... Foram quantos anos de bombeiro, o Moisés? Então, foi até 99, na verdade. Então, foi de 93 a 99, 6 anos. Mas em 98 foi quando a gente prestou o concurso para o grupamento. Só que a gente não foi transferido para lá. Então, naturalmente, a gente prestou o concurso. Foram 220 tenentes, né? E ficaram 20. E a gente fez o curso teórico de piloto privado. Foram 3 meses e meio, mais ou menos, que foi no segundo semestre de 98. Aí todos retornaram para as unidades de origem. Então quem era do policiamento foi policiamento, trânsito, todo mundo voltou. Aí o primeiro semestre de 99 ainda permaneci no bombeiro. E na verdade eu trabalhei só no segundo GB. Trabalhei no posto Almanara, fui o segundo comandante da Almanara, depois do Rangel. Depois Casa Verde e sede, lá no Campos Elíseos. Aí fui B1, B3, B4, só não fui B2, fui B5, só não fui B2. Aí fiquei na série, prestei o concurso em 98, passamos. Eu fui prestando, né, as fases, né, eu, Ricardo, tinha mais gente lá do segundo GB. E aí nem me dei conta, assim, cara, que eu fui avançando, quando eu vi, tava lá dentro já. Fala um pouquinho, porque essa história é bacana, né? E tem gente que nos vê, nem todo mundo que vê a gente é bombeiro militar. Então eu não entendo, mas como é que essa história? O cara é polícia, o cara é bombeiro, depois o cara vira piloto. Então, meio que você já falou, né? Mas só para ficar claro, né? Para ser piloto, né? O policial militar ou bombeiro, presta um concurso interno, é isso, né? Isso, então, no nosso caso, na minha turma, aqui no bombeiro tinham... na minha turma tinham 70, 70 pro bombeiro, prestaram, entrou 30 no bombeiro. Então na minha turma também tinha bastante gente que queria vir para o bombeiro no quarto CFO. Então teve um concurso interno, vieram 30 para o bombeiro. Ok. Aí no bombeiro a gente permaneceu e no grupamento abriu inscrição para algumas turmas. E acho que foi desde a minha turma 93, então foi 91, 92, abriram para 5 turmas, um leque. 20 vagas. 20 vagas. E acho que se inscreveram 220 tenentes. E tinha um limite, né? Tinha que ser até 13 anos de polícia, justamente porque dentro da cabine a gente vai trabalhar com outros pilotos mais antigos lá e tinha um problema de... Você tem que respeitar a hierarquia, né, da PM e além disso a hierarquia dentro da aviação também, que é a experiência. Então não adiantava pegar um cara muito mais... Isso depois a gente vê, né, na prática, né? Não adiantava pegar um cara muito antigo de PM para colocar lá para trabalhar com o moderno que era... Tinha bastante experiência de voo, mas podia dar um atrito ali dentro da cabine e causar uma insegurança. Então tem uma lógica, né, dessa evolução de termos de idade, tempo de academia. Não, e é uma formação muito específica, um grande investimento. O cara tem que pilotar pelo menos um X número de anos. Exatamente. Tem que ter um mínimo, né, para o cara ter um pouco de experiência para atender. Ele atende diversas unidades da corporação. E não podia ter mais que 13 anos de policial para a gente ter aí uma vida longa, aí 17 anos pelo menos na época, né? Agora passou para 35, 17 anos. Trabalhando ali para repor o investimento e realmente se especializar, né? Porque é uma coisa que demanda tempo. Como é que foi virar essa chave, ô Moisés? Foi... Bombeiro, agora sou piloto, vou trabalhar em corrente de bombeiro, mas é uma outra perspectiva. Como é que foi essa chave? Foi interessante, porque quando eu trabalhando no GB, até me lembro bem, no meu último serviço de área, né? A gente estava voltando de madrugada numa ocorrência na Marginal Tietê, o sargento foi área e falou, olha, comandante, eu até falei, olha, acho que meu último área aqui, semana que vem já estou indo lá pro grupamento, queria agradecer a todos, né? O empenho, a ajuda de sempre. E aí o sargento falou pra mim, olha, acho que vai mudar a vida do senhor, hein? Vai dar uma guinada. E na hora a gente pensa assim, falei, puxa, e é verdade. A gente vai pra lá, pro grupamento, né? Então o tenente do bombeiro, ele tem um posto pra comandar, né? Então ele tem um quartel, ele tem viatura, tem efetivo. Eu cheguei no grupamento e me deram uma gaveta. Falou, você vai ficar com essa gaveta aqui da direita, o outro tenente com a gaveta de baixo e você com essa daqui. Não tinha mesa, não tinha sala, não tinha nada. E foi interessante. Aí a gente vai, peixe fora d'água, né? Tentando aprender, ver o que os mais antigos faziam para não dar bobeira. E aí foi indo. É bem interessante. Quanto tempo, Moisés, de você passar no concurso, você falou que fez o teórico, para você ser um comandante de aeronave, de helicóptero, né? Que foi como você começou. Quanto tempo isso leva? Olha, até para fins de seguro,
a nossa atividade é uma atividade de voo que não é um voo tradicional, né? O cara sai de um aeroporto, vai para outro, sai de um heliponto, certificado, homologado, que tem todas aquelas condições de segurança, distâncias. A gente não sabe onde vai pousar, não sabe que ocorrência vai atender, não sabe quem que a gente vai trazer de vítima atrás, de peso. Então, nossa característica ela é bem diferenciada e exige um pouco, assim, exige mais atenção, porque é um negócio mais complexo, né? Então, o padrão seriam atingir 500 horas de voo. O que no mundo civil normal, na aviação normal, o piloto com 150 horas, ele já consegue assumir a categoria de piloto comercial para trabalhar remuneradamente para alguém. No nosso caso ali, 500 horas de voo no mínimo. Sim, porque a condição de voo, de pouso, de operação é completamente diferente, Exatamente. Quando a gente chegou lá, né, éramos 20 tenentes, tinham 7 helicópteros e ficou uma defasagem grande da turma anterior, né, que foi a 4ª turma de pilotos da PM. Eles foram para lá em 92, 93. Então ficou bastante tempo sem quase 6 anos sem ter uma continuidade ali na formação dos pilotos, né? Então quando o Estado comprou mais 5 aeronaves e aí teve concurso e nós fomos para lá com 20 tenentes, foi a maior turma até então que esteve no grupamento para se formar e aí compor as tripulações, né? Mas na época, engraçado que na época do Coronel Tacílio, né, ele também estava querendo comprar um helicóptero de instrução. Então queria utilizar a nossa turma para comprar um helicóptero de instrução para justamente a PM ter a sua instrução própria, a sua escola. E aí segurou um pouco a gente, apesar de a gente ter ido para lá em 99 definitivamente, a gente acabou voando quase 1 ano e meio, 2, sem duplo comando. Só atuando como comandante de operações, que é a função principal do copiloto. Ele, além de atividade aérea, ele que coordena a operação em solo com as guarnições. É o copiloto que fala no rádio da PM, é ele que coordena, vê os horários, fala com o comandante da área, e o comandante, que é o piloto, tá na direita, ele faz a parte de voo. Exatamente. Pô, que bacana. E você também fez aviação, asa fixa? Você também... Fiz asa fixa também. Nessa época, a PM tinha alguns aviões menores, né, biturbina pistão. Então tinha um Seneca, tinha um Cessna, e faziam algumas atividades de fiscalização ambiental. Então, a característica do Cessna, né, com asa alta, tinha a possibilidade de quem está na janela, o próprio cliente nosso, que era policial ambiental, ele conseguia fazer as plotagens, né, em solo, demarcar para depois as equipes de solo ir. Só que assim, como a gente não estava voando helicóptero ainda, todo mundo acabou fazendo o curso de PP, da minha turma acabou fazendo PP avião. Tá? Então, dos 20 fizeram PP avião. E alguns seguiram no asa fixa e outros ficaram por ali e ficaram só no helicóptero. Né? Eu gostava de voar bastante, eu fui me enfiando em tudo que criava asa. Eu tenho um curso de avião, quero, curso de instrumento, quero, curso de vassoura, tô dentro também. Onde tinha um curso, eu tava dentro. Que bacana. E como é que é a perspectiva, assim, você se lembra da primeira ocorrência de bombeiro que você atendeu na aeronave? Na aeronave... Olha, foi um resgate aeromédico. E tinha muitos, né, Moisés? Tinha muito. O que mais a gente fazia era resgate aeromédico. Inclusive, se tivesse uma aeronave operacional no grupamento, essa era do resgate aeromédico, né? E foi um preso em Ferrari, se não me engano, na Marginal Pinheiros, que a gente pousou próximo. E foi bem legal, porque poxa, a gente saía da aeronave, ficava olhando pro comandante, o que a gente fazia, né? E tinha que atender a ocorrência, pegava os dados, passava pro médico, né? O médico sempre junto com a gente. Passava pro Cobom, pegava as informações, você ficava meio barata tonta ali e você sabia mais ou menos como é que funcionava a parte de solo, né? Então você queria fazer um pouquinho da parte de solo também. Queria atender a vítima também, queria fazer... Pô, ele era tenente do bombeiro. Né? Já gastava a manga e tinha que dividir as funções, né? Mas eu acho que são coisas assim, a experiência profissional, né? Você somar a experiência de bombeiro, piloto, comandante de aeronave, comandante de operação... vai criando um círculo de conhecimento e de especialização muito importante, né, Moisés? Não, isso foi bem legal, porque quando eu saí do bombeiro, né, e fui lá para o grupamento, a gente pôde ver a grandiosidade da instituição, né, da corporação. A gente acabou conhecendo unidades, fui em todas as cidades do estado que tinha aeroporto, até por causa da asa fixa, né, então atendia... Na asa fixa a gente levava mantimentos, levava vacina, levava... Operação de defesa civil. Passamos a voar com o governador quando a gente comprou um King Air, né, em 2009, que chegou em 2010. Era você o Bondezão também era piloto do King Air. Bondezão, Tovani, Said. Eu fui o primeiro comandante lá do King Air. Aí veio o Bondezão, Said. O Bondezão na época estava fazendo o CO, né, então ele, na hora que chegou o King Air, ele
teve o lapso do CAO, mas estava eu saindo, na hora que ele chegou, Pô, já eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas eu vou falar porque a história é engraçada, né? Nessa época a gente estava no CAO, o Bondezão lá com a gente, foi quando comprou o King Air, e ele falou, o King Air, uma das coisas que ele vai fazer é conduzir o governador, que eu nem lembro que era na época. Bom, rapidamente... Era o Serra. Rapidamente, os amigos, né? Já fizeram ali uma montagem de foto. Você sabe essa história? Não. Colocaram o Bondezão num King Air na janela com a roupa do Agostinho Carrara. Não, ele era apaixonado pelo avião também. O cara vai ser táxi, com o negócio de táxi em cima do King Air. Deve ter esse desenho por algum lugar. É o Celcinho que isso ele não falou pra gente. É claro que ele não vai contar, né? Eu tenho que pegar isso aí com ele. Então a gente levava de preso ao governo do estado, ou seja, da maior autoridade do estado. A órgãos, né? A órgãos, trabalho vários importantíssimo, transportes de órgãos. Vários. E era bem gratificante, viu? Só que a missão do avião ela era mais árdua, assim, em termos de horário, né? Então, às vezes amanhecia muito cedo. Quando o governador embarcar, a gente tinha que sair de Marte e trazer para Congonhas, porque Marte não operava instrumento. Então você voava com o avião muito baixinho até você poder subir. Causava turbulência, além de um custo maior, então... O governador falou, não, pra sair é sempre de Congonhas. Então a gente trasladava o avião pra Congonhas, voltava de viatura, aí de manhã, 6 horas da manhã, pegava a viatura, ia pra Congonhas, esperava ele embarcar lá. Você sabe o que eu acho bacana você falar isso? Que a gente já conversou com outros pilotos, amigos nossos, né? O pessoal enxerga um certo glamour na coisa, que de glamour não tem nada. Né? Macaco. Fala aí como é que era só o trabalho da Operação Verão, pro pessoal ver que glamour é zero, né? Né? Na Operação Verão foram 19 temporadas, né? Era uma operação bem bacana, que a gente ficava próximo do bombeiro mesmo. Sim, então, com o bombeiro essa operação. Com o bombeiro, totalmente, né? Então tinha a oportunidade de rever os amigos. Mas era um trabalho bem bacana, né? Principalmente alguns pontos que a gente já sabia que eram pontos de dar ocorrência, né? Então, o que queria dar ocorrência tinha que ir para a Enseada no Guarujá, tinha que ir para a Enseada de Ubatuba e a faixa de Gaza lá na Praia Grande, que a gente chama a área das colônias ali, que era lotado, né? Praia Chapada, afogado o tempo inteiro. Nossa, e a gente vai pegando aquele know-how, né, do problema, né? Então, você tava sobrevoando, fala, putz, isso aqui, daqui a 1 minuto a gente tá voltando para pegar isso daqui. E é batata. Fazia uma curvinha ali, voltava, já tava afogando. E pulava o guarda-vida na pulava. Puta, era muito legal. E, então, essa questão de poder ajudar, né? Na hora que você vê o olho da pessoa na água lá, você encosta com o helicóptero, o cara afogando, parece que o olho dele vai lá dentro da cabine, cara. Fala, não, esse aí tá precisando de ajuda. E aí, os bombeiros lá também, corajosamente, a gente abaixava o máximo que a gente podia perto da água, né? O bombeiro pula, aí a gente fazia já todo o procedimento, se eles sairiam direto com a vítima ou se pedia eu pulsar, né? Quando eu colocava a mão na cabeça, a gente sabia que ia sair com a gente, de helicóptero. Então a gente fazia pulsar. Me conta aí uma ocorrência que você, no comando da aviação, que te marcou. Tem muitas, eu sei, mas uma que você fala, puta, essa foi... Então, em Campinas, a gente tava procurando um cara que tava no mato, né? Era um bambuzal, se não me engano, um capinzal, não sei. Era uma folhagem mais alta, assim, que daria pro cara ficar totalmente... perdido. Em pé. Não, era ladrão que tinha fugido, né? Fuga, ok. Então a gente tava fazendo uma varredura, então a gente vinha com o helicóptero, abaixava o mato e tal. Então essa foi uma... Tem uma hora que você tá voando, o piloto ele tem que ficar concentrado ali na operação, voando na frente, e o copiloto e os tripulantes atrás, que fazem realmente a busca, e estão olhando para baixo, né? Só que você quer tentar achar o cara, né? Então tem uma hora que tava todo mundo olhando para baixo, e eu voando para frente. Aí tinha o sargento atrás, ele chegou e deu um berro. Comandante, alta tensão na proa. Na hora que eu olhei a alta tensão, cara, mas ela tava perto demais. Falei, meu, não já era. Aí quem tava patrulhando com baixa velocidade, né? Aí eu puxei o helicóptero pra cima, assim, ele subiu. Só que ele tem que descer uma hora, né? Subiu, aí dei a cauda, né, que chama badala, é um retorno rápido, tirei de frente, dei a cauda pra descer, aí vai raspar, não pegou, cara. Aí, mas graças a Deus, passei perto. Aí saímos, aí subi, fomos lá pra cima, falou, galera, vamos respirar, desculpa, eu tava olhando pra baixo também, tentando caçar o cara. Então essa foi uma ocorrência que chegou perto de ter algum problema, né? O que mais? Assim, agora a Piranga também, a gente pousou pra uma vítima, ia num terreno meio não tava legal, aí o helicóptero começou a descer pra trás. Eu não tinha tirado o motor, tava com o motor, eu
virei meio rápido também, para não... São duas situações assim que chegou perto de ter um problema, mas de resto só Porque só alegrias. É um voo que voa no limite, né, Moisés? Seja pela característica, seja pela atividade, seja pelo risco, né? Porque eu sei relatos, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu sei relatos de colegas seus, nossos, que teve a aeronave alvejada, né? Nas operações policiais, né? Que é outro grande risco. Né? E uma outra nesse sentido foi na mega rebelião do PCC, né? Que todo mundo, presídios foram tomados, né? E aí foi uma intervenção do Águia bem interessante, importante, que a gente não tinha feito ainda, que foi os embarques da tropa de choque nos telhados. E os telhados estavam tomados, né? Todos estavam tomados. E eu atuei em Mogi das Cruzes, a gente desembarcou, foi até a equipe do Coronel Nivaldo na época, que ele era major lá. E aí a gente, sincronizado, né? Todos os águias invadiram os presídios ao mesmo tempo. Então a gente fez uma operação em conjunta no estado inteiro, que estava tudo tomado os presídios. Aí, num determinado momento, todos os águias foram para cima dos telhados e desembarcaram as tropas de choque, né? Então você viu o cara ali com pedra, tudo próximo de vocês, segurando lá, bem próximo do telhado, para todo o choque desembarcar em segurança, fazendo aquela cobertura, né? E aquele impacto emocional também. Essa foi uma ocorrência que marcou bastante. E de bombeiro? Que foi uma inovada, né? E de bombeiro? De bombeiro, foi justamente em 99, não sei se você vai lembrar, teve uma ocorrência com suicídio no dia do trabalho, aqui no prédio da Líbero Badaró. Puta, eu lembro disso. Lá em cima, a gente já tava no segundo GB, né? Aí até o pessoal brincando, eu falei, ih, deu ocorrência de suicida lá, começou a mostrar na televisão, falei, já vai tocar o área, né? Então deixa eu pôr minha bota aqui já. E aí, dito e feito, tocou o área, a gente veio, e era o cara tava 3 anos sem emprego, foi bem no dia do trabalho, 1º de maio, né? Foi quando a gente voltou pro grupamento, para as unidades, né? Primeiro semestre de 99, eu já tinha feito o teórico lá do grupamento. E, cara, foi uma ocorrência de sucesso, né? A gente teve apoio de todas as equipes, o Major Saulo tava junto, inclusive aí eu fiquei conversando com o cara, eu cheguei bem próximo dele, ele tava já do lado de fora do prédio, e a gente começou a conversar com toda aquela psicologia, né? Mostrando para ele que a vida era mais importante, que não adiantava nada ele tirar a vida daquela forma, que tinha familiares. Aí fui conversando, enquanto o pessoal foi montando todo o esquema com os cabos, né, para poder a gente fazer o bote nele, né? Foi quando o momento que eu tava chegando mais perto dele, para ganhando confiança, aí eu segurei no braço dele assim, e esse momento ele acabou soltando, né? E o Saulo rapidamente por cima do parapeito, puxou ele pela calça e pra cima. Então, acabou ficando uns segundos ali na mão. Graças a Deus ali, a ocorrência deu tudo certo, né, com êxito. Depois, eu lembro dessa ocorrência, viu, Moisés? Depois de um ano, o cara foi, eu já tava no grupamento, ele foi lá me visitar, a gente bateu um papo, o pessoal levou ele lá. Que bacana. Foi essa aí, marcou, foi uma das últimas, assim, que foi bem interessante, com sucesso, né? E nessa até teve um prêmio da Fundação Conrado Oeste. Conrado Oeste. Você viajou pela Conrado Oeste. Viajei com 20 policiais, né, do bombeiro. A gente foi para uma conferência lá em Miami. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, inclusive. E a gente participou de uma conferência lá de bombeiros. Então essa ocorrência foi bem legal. Bacana. O cara podia ter ido, né? Pois é, a gente às vezes consegue fazer umas coisas que só Deus mesmo, né? A gente se prepara, treina, mas... Né? O sucesso ou insucesso muitas vezes não somos nós que decidimos. Exatamente, né? Exatamente, é o dia a dia. É o dia a dia. Fala um pouquinho pra mim assim, você chegou no grupamento aéreo em 1998, 99, né? Você aposentou que ano? Eu aposentei em maio de 19. De 19. O que aconteceu? Qual foi a evolução que teve na aviação nesse período? Foram grandes mudanças, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu participei primeiro da parte operacional nos primeiros 3 anos, né? Fiquei na divisão de operações, cuidando operações, aprendendo bastante. Quantas aeronaves tinha quando você chegou? 7 helicópteros. Aí quando a gente chegou, naquele mesmo ano, compraram mais 5, ficaram 12 helicópteros. E quando você saiu? Quando eu saí, tinham 26. Agora 27, 27 helicópteros. Quer dizer, você entrou com 7 e saiu com 27. 27 isso que eu estava querendo dizer. Assim, a evolução, o crescimento que houve a aviação na Polícia Militar. E independência também em termos de manutenção, porque assim, eu fiquei na parte operacional, depois eu fui gostando também da parte de manutenção e fui para a divisão de manutenção e fiquei de tenente até major lá, chefiando a divisão antes do Bondesan. Foi eu, o Bondesan passou para mim, eu passei para o atual comandante hoje. E a manutenção das aeronaves, a gente que cuidava, a gente que fazia a gestão da manutenção, né? E a gente não podia deixar todas baixar ao mesmo tempo, por exemplo. A gente foi crescendo a frota, foram criando bases, né? Que só tinha Campinas,
Aí foi Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto. Que foi um grande, mas hoje descentralizou, descentralização, exatamente. A gente conseguiu colocar o Águia mais próximo da população, claro. onde for, né? O aeromédico foi uma... Pô. Exatamente. Aí o Campinas com o aeromédico, São José dos Campos com o aeromédico, tem estradas importantes ali, né? Praia Grande. Então, assim, foi uma evolução grande. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem aeronave, Araçatuba, Presidente Prudente, Piracicaba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Praia Grande, Campinas, Sorocaba. É isso aí, são 10. São 10 bases. Mais São Paulo. E, então, assim, a frota foi crescendo, né? Foi crescendo, aí abriu uma base. Foi incorporando aeronaves, abriu a base mais pilotos. E aí a gente tinha um pool com 26 águias, que, mais ou menos no meio. A gente tinha que manter 16 operacionais. Então, isso tinha que manter 16 operacionais para atender toda a demanda. E essa era a dificuldade. Essa era a luta, né? Fazia a dificuldade de manter uma diagonal de manutenção para que não baixasse, porque as aeronaves vencem por tempo e por hora. E por hora. Usando ou não, né? Usando ou não. Aí tem que parar para fazer a manutenção. Então eu gostava bastante dessa área aí e foi uma independência também, porque a gente conseguiu certificar a nossa unidade para fazer a manutenção, porque até então sempre foi contratado. Então a gente habilitou, tinha mecânicos. Eu queria dizer, houve a necessidade, evidentemente, de formar mecânicos, né? De aeronave, asa fixa, asa rotativa. Exatamente. Aí a gente conseguiu, nosso pessoal especializou em intervenções aí até importantes, assim, maiores, dando uma economia para o Estado e gerando, né? A gente conseguir num tempo resposta melhor, que a aeronave volte à operação, com segurança, né? Porque uma aeronave voando é o nome da Polícia Militar que está ali, né? Então a gente até fala, não são 4 pessoas que estão ali, são 110 mil que estão ali dentro, voando, que não... Qualquer problema, né? Eu acho, você talvez tenha números melhor do que o meu, mas em termos de aviação de segurança pública, a Polícia Militar de São Paulo é uma tá entre as grandes do mundo, eu diria. Tá, sem dúvida, da América Latina a gente é maior. Em termos de segurança pública, né? De aviação, segurança pública, nós somos o maior da América Latina. E fazendo o leque. Pois é, porque a gente conhece outros, eu já visitei, você também. Você pega, por exemplo, Los Angeles, tem a aviação da Polícia Militar, tem a aviação do Bombeiro, sim, e tem mais, se bobear, mais algumas aí de saúde, aeromédica. Aqui a gente está fazendo tudo. Exatamente. Nossa organização não deixa nada a dever para ninguém. E aí veio Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, isso é legal a gente ver os outros estados também crescendo, evoluindo. Cresceram, né? Bastante também. E aí começam as conferências, começa a troca de ideias, né? Aí foi migrando para os biturbinas. Então hoje o resgate em São Paulo voa com biturbina. Então tu consegue levar 2 vítimas. Isso aí foi uma evolução. Olha, posso dizer que eu rezei muito por isso e o que eu pude fazer no Comando do Bombeiro para que desse certo, só que eu fiz. Não tenha dúvida. É uma participação... É um sonho realizado, né? Para todos nós. Eu acho que tem um biturbina com capacidade de mais vítimas, né? Puxa, quantos anos a gente ansiou por isso, né? E chegamos finalmente nesse patamar. E segurança, porque o biturbina ele consegue atuar numa condição meteorológica mais favorável, né? Claro. Você tem um policial baleado para pegar lá na praia, a gente consegue descer a serra com tranquilidade, subir com segurança, né? A gente aumenta o leque de atendimento de ocorrências. Então isso foi uma evolução muito, muito bacana. Muito bacana. Isso graças ao trabalho das pessoas, né? Então tem que valorizar, né, o policial que está ali, os praças que fazem o negócio acontecer. Pois é, o cara olha para o helicóptero, acho que é só o piloto, né? Putz, para aquele troço estar voando ali, quantas pessoas estão por trás ali, né? Pilotar é na hora de descansar. A atividade no solo é pesada. Para fazer o negócio rodar. E com proficiência, né? E assim, com coerência, né? Porque a gente tem o Tribunal de Contas em cima, o Ministério Público, a gente tem que usar bem o dinheiro público, né? Com uma coisa que é cara e por isso mesmo o recurso tem que ser muito bem empregado. Pô, né? uma bateria são 10 mil dólares. Você vai pensar numa bateria de um helicóptero, 10 mil dólares. Então, o negócio é exponencial. Mas de pensar em quantas vidas já foram salvas, sejam operações de policiamento, seja operação de bombeiro, seja o que for, quantas vidas isso já não salvou, né? Não tem preço. Não tem preço. A informação é bem rigorosa, né? Você chegou a pegar ali o momento em que hoje lógico, hoje o grupo, o Comando da Aviação, ele tem aeronaves, helicóptero, aviões e o drone. Você chegou a pegar Não peguei essa fase. Mas já é mais uma terceira... E é o futuro. Cada vez mais a gente vai tirando tripulação, né? Uma aeronave não tripulada. E para atividade de segurança, cara, é muito, muito importante. Fundamental, economicamente falando, né? Em termos de risco, de exposição ao risco.
É o futuro e a tendência. Nunca, assim, nunca é uma palavra difícil, mas já demora muito tempo para uma máquina autônoma substituir o que o homem pode fazer, até porque tem a decisão. Eu espero que não. Não, a gente sabe, né? Exato, a máquina claro. Pelo menos alguém vai precisar para apertar o botão, né? Até o robô da Tesla lá abraçou o funcionário lá. Exatamente. Mas eu estou trabalhando num lugar hoje que já está usando o drone, por exemplo, fazer limpeza de fachada de vidro. Já tem lá. Onde eu trabalho hoje, eles já estão usando. E com a chegada da inteligência artificial com força aí, né? Acho que a gente não sabe como vai ficar. Como é que vai ficar, né? Cada vez melhor, eu acho. Né? Mas se for para melhorar cada vez mais o atendimento, né, às pessoas, trazendo mais segurança, trazendo mais. Não só para a própria instituição, para os pilotos, enfim. A automação, ela tá aí, né? Ela vai acontecer e é mais um recurso, né? E tem que ser usado, né? Tem que ser usado porque todos estão usando e não tem como a gente ficar de fora disso, né? Tem que fiscalizar. Eu vejo, como tem inteligência artificial hoje, a gente às vezes vê coisa e fala, será que é de verdade? A gente vê, né, equipamentos, né, de não tripulado já transportando pessoas em alguns lugares, né? Isso é uma realidade já ou ainda é? Não, a Embraer tem encomendas aí que para chegar, acho que em curto prazo, aí 2 anos, se não me engano, tem encomendas aí, mais de 200 encomendas de aeronave não tripulada, pela Embraer brasileira. Caramba. E isso é uma realidade, sim. Uma realidade. Pô, deve acontecer. Daqui a pouco o iFood subir num negócio que não tem ninguém pilotando. Sei não, hein? Daqui a pouco o iFood você vai receber na janela de casa. Pois é. Não, eu já vi o teste disso, eu já vi. E não foi agora, não. Já faz tempo, né? Que o cara já deve ter melhorado isso, mas o cara imprimia um QR Code. Né, ele colocava no jardim da casa dele o pack chegava. Acho que foi a Amazon que estava testando isso. O drone vinha, ele já é por georreferenciamento. A hora que ele lia o QR Code, ele sabia que era ali que ia. Ele, soltava a encomenda lá. Brincadeira, né? Mas a gente tá caminhando. A gente tá caminhando para isso. Nossos filhos, talvez, nossos netos, né? Talvez já. A aviação é uma coisa muito séria, né? Uma coisa onde a segurança, a gente sabe disso. Eu comando a aviação, eu sei que tem uma preocupação gigantesca com isso, com segurança de voo. Uma vez ou outra a gente vê acidentes acontecer. Tiveram, né? A gente começou falando aqui do acidente. Como é que se controla o acidente aéreo? O que se faz para evitar o acidente aéreo? Dentro do que é possível, Moisés? Então, existe... Toda instituição, né, tem um setor que chama segurança de voo, né? Um safety. Então, essa pessoa é responsável por gerenciar ali a organização e verificar, né, onde tem as possíveis falhas. Porque o ser humano, o helicóptero, por exemplo, similar a uma moto. E o avião similar a um carro. Então você vai pegando confiança, então às vezes você vai deixar relaxar alguma coisa. Então o que a gente tem, né? O tripé da segurança de voo, né? Então a gente tem um equipamento bem acondicionado, com uma manutenção eficaz. Os tripulantes, né? Bem treinados, com simulador de voo, tem simuladores aí para fazer qualquer tipo de pane, treinamento, né? Legislação adequada, né? Então os manuais de manutenção, tem uma manutenção eficaz, precisa, né? Com técnicos especializados, oficinas certificadas. É muito difícil a gente ter um problema, né? E a organização ela tem que colocar barreiras de segurança, né? Então a gente brinca, né, na história do queijo suíço, né? Cada buraquinho do queijo suíço é uma falha suscetível. E o acidente acontece quando os buraquinhos se alinham. Então, até caso desse acidente agora recente da Passaredo, né? É difícil você apontar um problema ali. São fatores contribuintes que vão ser somados, né? Um acidente ele não acontece por um item só. Então, uma sucessão de problemas, falhas aí que se alinharam. Da tripulação, do equipamento, uma pane no helicóptero. Condição atmosférica. Tem N coisas que podem se afetar, né? E contribuir para que um acidente ocorra, né? Então, a gente tem mais ou menos uma média em helicópteros, né? Uma média de 6 acidentes fatais, 5 fatais por ano, mais ou menos. Isso né? Estatística Brasil. Brasil. E aviões, mais ou menos uns 20 por aí, ano, mais ou menos. Tá? Então, assim, vítimas, não acidentes. Acidentes com vítimas fatais. Okay. Acidente, só acidente, até uma colisão com uma ave é um acidente. O que é um acidente? É o que dá danos estruturais na aeronave ou uma lesão grave numa pessoa até fatalidade. Se ela ficar lesionada, já é considerado um acidente. Então, uma colisão com uma ave, por exemplo, pode ser considerado um acidente, mas não vai ser fatal. Então, causa danos às aeronaves, causa danos às pessoas, é considerado acidente. Fora isso, são incidentes, né? Então, incidentes tem mais.
Então, assim, as empresas, elas se preocupam com isso, né? Tem palestras de segurança de voo, as pessoas se reúnem, debatem sobre treinamento simulado. Exatamente, mas as falhas são suscetíveis, né? Então a gente tem que sempre estar na frente, né? A gente brinca que tem que estar sentado lá na frente da aeronave, não dentro da cabine. Tem que estar lá na frente, se antecipando alguns fatores que possam acontecer. Mas e a gente vê, né? E isso a gente sabe, né? Que estatisticamente, embora você falou alguns números aí, a estatística do acidente aeronáutico é infinitamente menor do que a estatística do acidente rodoviário, por exemplo. Se vocês abrirem o Flight Radar, né, que pega, não sei se já teve essa oportunidade de abrir, quantas aeronaves voando ao mesmo tempo. Então, estatisticamente no Brasil, a gente é muito baixo de acidentes aeronáuticos. A gente é bem baixo. É que ele impacta, né, Moisés? O acidente aeronáutico ele tem um impacto de imagem. Eu acho que o último, inclusive, maior foi em 2007, com o da TAM. Foi o TAM, foi 2007, a gente trabalhou lá. Exato. Depois, antes disso, 96. Não, isso que foi lá o outro acidente da TAM. Então... Lá na Vila Santa Catarina. E esse é o terceiro, né, acidente aéreo importante, né? 62 vítimas. 62, 58 passageiros, 4 tripulantes. E se for ver em Congonhas, por exemplo, pousa uma aeronave a cada 1 minuto. Pois é. 2 minutos. Pois é. Então nós estamos aí quanto tempo sem uma... 17 anos último. Exatamente. Então, assim, a aviação é segura? É segura. Não tenham medo. Olha, eu vou dizer pra você, eu até brinco muito com a Cris, minha esposa, você conhece. Eu falo assim, ó, Cris, olha, você me chama pra ir de avião pra qualquer lugar. Mas se eu ganhar uma passagem pra ir de ônibus pra Curitiba e eu te pago um dinheiro pra você ir e falo, obrigado, eu não vou. Porque a gente sabe o risco que é, né, o transporte rodoviário. Infelizmente, não tenha dúvida. No Brasil, o risco é infinitamente maior do que, evidentemente, a aviação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, as pessoas não precisam ficar com receio, com medo, lógico, tem escolhas de companhias aéreas, mas nós temos uma aviação muito segura aqui no Brasil, que segue padrões internacionais de segurança, né, da ICAO. Então, o pessoal de fora vem aqui para o Brasil também fazer treinamento. Então, é uma coisa bem rigorosa. Pô, bacana. Pô, Moisés, nada como a palavra, a voz de quem é especialista no que está falando. A gente está vivendo esse momento aí meio pessoas apreensivas, preocupadas, claro, né? Tem razão, lógico, de sobra para isso. Mas dizer que as pessoas, né, não precisam ter medo da aviação. Não, né? De forma alguma. O acidente, infelizmente, eles acontecem, mas trata-se de um meio de transporte seguro, né? E a aviação da segurança pública, né, que você tantos anos ficou, ela é uma aviação que tem uma grande preocupação com isso. E você continua voando, né? Você está aposentado, sim, você não saiu da aviação, não, né? Graças a Deus, não. Tá no sangue, né? Eu voo, ainda eu trabalho hoje na aviação executiva, né? Voo em biturbina. Pessoal muito, muito bacana. E tô bem feliz. Tá voando com seu filho, né? Meu filho voou comigo 3 anos. 3 anos, né? Se formou, piloto comercial, voou comigo 3 anos. Mas por forças aí da carreira, em 2021, né? Ele acabou saindo, tá com outra atividade. Mas tivemos um prazer. Que bacana, o prazer de voar com o filho, né? Dividir a cabine. Minha esposa ficava maluca, né? Os dois na cabine, tá tudo bem, já pousou, não pousou? Não, tá tudo tranquilo. Dupla preocupação. Mas foi legal poder passar algumas coisas pra ele e foi. Teve dias emocionantes, assim, de a gente imagino, primeira vez, pô. Foi muito legal. E agradecer a oportunidade, né, que eu tive lá de a gente, meu chefe lá de estar os dois juntos na cabine, foi muito bacana. Bacana. Bom, Moisés, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Já estava atrás de você fazia um tempo já, uma honra. Muito obrigado. Eu tinha certeza que esse papo ia ser um papo como foi, né? Fluido, gostoso, informativo, né? Trouxe bastante coisa. Eu acho que o pessoal deve ter gostado. Vai dar uns cortes bons aí, viu, Moisés? Quero te agradecer pelo seu serviço na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, no Comando da Aviação, por tudo que você fez, pelas vidas que você ajudou a salvar. Muito obrigado. Obrigado. Venha sempre ao nosso podcast, frequente o nosso Bomba Café, que acho que você não conhecia, né? Não, tinha vindo uma vez aqui num curso que teve, e aí eu não vou, faz uns 5, 6 anos, eu acho. Que bom, venha sempre, tá? E muito obrigado, e eu deixo aqui para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite novamente, né? E agradeço a Deus, né? Por tudo que aconteceu comigo, todas as conquistas, né? Saúde ainda para a gente continuar a nossa tarefa. Agradeço muito a instituição, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que tudo que eu conquistei eu devo à instituição, tudo que me proporcionou. E agradecer minha família, minha esposa, meus 2 filhos, né, pelos dias de ausência, que foram muitos, né, e sempre me impulsionando a aprender mais e continuar aí na minha atividade, que eu gosto tanto. Pô, parabéns, Moisés. Show. Eu que agradeço. Sucesso. Tamo junto.
Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado. Só que antes de encerrar, preciso lembrar os nossos apoiadores, né? Eu quero agradecer ao Bomba Café, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fica aqui na Rua Anita Garibaldi 25, ponto de encontro de veteranos, venha conhecer, aproveita, sobe no primeiro andar, conhece a loja da Fundabom, parceria com a SOS Sul, memorabilia, camiseta, boné, chaveiro, enfim, um monte de coisa que você quer dar um presente de bombeiro, vem aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio. Continue com a gente, inscreva-se no canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe a nossa programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.